meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Eu quero deixar aqui uma meditação bem rápida, que fica no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 e até o 30 em diante, que fala da parábola dos talentos. Um certo dia, um senhor chamou seus servos e a um confiou 5 talentos, ao outro confiou 2 talentos e ao outro confiou 1 talento. Então ele entregou a cada um segundo a sua capacidade e disse-lhe: a cada um vou entregar. Entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento entregou para o outro. Então ele disse: vou viajar e quando eu voltar eu quero conta desses talentos que confiei. E assim fez. Entregou os talentos para os seus servos. Então viajou. E após muito tempo, este senhor voltou. E quando ele voltou, aquele que ele tinha dado 5 talentos, apresentou-lhe para ele 10 talentos. O outro a qual ele tinha dado 2 talentos, apresentou a seu senhor 4 talentos. E o outro, que o senhor tinha dado 1 talento, esse enterrou. Então, o senhor disse para aquele que tinha 5 talentos, que lhe apresentou os 10, o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. Participa da alegria do meu pai. E o outro, que tinha 4 talentos, chamou o seu senhor e disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Então ele disse: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ao que ele deu 5 talentos, falou isso: muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E o outro, que tinha 4 talentos, ele também disse: muito bem, servo bom e fiel. Tu fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aquele que só tinha 1 talento, que enterrou, ele disse: servo mau e infiel, você não fez o que eu pedi. Por que você não guardou o meu dinheiro com os banqueiros para quando eu viesse de volta receber os juros? Então o que é que o Senhor disse para aquele servo infiel? Disse: lançai-o nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente. Ainda disse o Senhor: aquele que tem 5 talentos, eu dei os 10. Aquele que tinha 2 talentos, dei 4. E este servo mau e fiel, ele não vai ter nada, e até o que tem lhe será tirado. Ei, nunca enterre seus talentos. Cada um Deus deu 1 talento. Uns Deus, ele deu talento de pregar, para outros deu talento de cantar, né? Deus, ele dá o nossos talentos segundo a nossa capacidade. Tem pessoas que não lêem Bíblia, mas ele deu um outro talento para trabalhar na recepção, para trabalhar recolhendo os ofertórios da igreja. Mas para todos Deus, ele confiou 1 talento.
E quando Deus lhe confia um talento, você não deve enterrar. Não faça que nem esse servo negligente que enterrou os talentos que o Senhor deu. E então, partindo para os nossos dias de hoje, nós não devemos enterrar os talentos que Deus nos dá. Nós devemos agir com os talentos que Deus nos deu. Porque tudo que Deus nos deu, nós temos que exercer. Para cada um, Deus deu um talento. Nós não podemos jamais negligenciar os talentos que Deus nos deu. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, e verso 14 até o 30 em diante, que fala da parábola dos talentos. Então isso significa que no dia que Jesus voltar, Ele quer nos achar servindo a Ele, quer nos achar exercendo os talentos que Ele nos deu. Que nós não venhamos fazer que nem aquele servo infiel que enterrou os talentos, enterrou um talento que o Senhor deu para ele, ele enterrou no chão, né? E quando o Senhor chegou, que pediu conta dos talentos, ele disse que ficou com medo, que sabia que aquele Senhor, ele plantava onde não tinha e também colhia aonde não tinha. E semeava onde não tinha também, né? E ele então disse que ficou com medo e enterrou o talento no chão. Então, que nós não venhamos enterrar nossos talentos. Os talentos que Deus nos deu foi para nós exercer, né? Então, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, que nós não venhamos enterrar nossos talentos. Porque quando Deus ele nos dá um talento, nós temos que exercer. Nós temos que usar esse talento que Deus nos deu. Porque no dia que Jesus voltar, Ele vai querer conta desses talentos que nós enterramos. Então não podemos enterrar os nossos talentos que Deus nos deu. Porque quando Ele nos chama para fazer um serviço na obra dEle, é porque Ele vê que nós temos capacidade. Deus ele não vai dar aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Ele só dá aquilo que nós temos a capacidade. É isso aí. Vamos orar para que esta palavra entre nas nossas mentes e desça para os nossos corações. Querido Pai Celestial, nesta manhã te agradeço, Senhor, por esta reflexão que foi feita no livro de Mateus, no capítulo 25, verso 14 até o 30 em diante, que fala da parábola dos 5 talentos. Pai querido, nos ajuda a não ser negligente, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não enterrar os nossos talentos como aquele servo infiel que fez, meu Deus. E foi lançado nas trevas, onde haveria pranto e ranger de dentes, Senhor. Pai querido, abençoa os teus filhos e filhas em toda a face da terra. Nos ajuda a ser fiel a Ti, nos ajuda, meu Deus, a preservar os talentos que o Senhor nos deu, para no dia que o Senhor voltar, nos achar fazendo assim. Pai querido, e assim te peço pelos teus filhos e filhas em toda a face da terra. Que o Senhor guarde, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe em tudo. Nos darmos um dia de paz, um dia tranquilo. E que nós venhamos, meu Deus, vencer coberto pelas tuas mãos potentes. E que nós, meu Deus, venha ser protegido pelos teus anjos. E assim, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E mais uma vez eu peço que você se inscreva em meu canal para você receber as notificações todos os dias. Você não paga nada para se inscrever. E também está lá em letra vermelha a palavra inscrever-se. E está aí. Que Deus em Cristo nos abençoe. João de Jesus, direto de Jacobina para todo o Brasil.